Caralho, cara, desculpa. É que você parece muito Felipe Neto. Eu falei, caralho, se o Felipe Neto fosse... não fosse de esquerda, seria você. A galera fala, porra, é tipo do multiverso aí, tá ligado? É engraçado, eu sei que eu já zoei com você hoje sobre isso lá embaixo, mas é que eu vou olhando pra você cada vez aí. Que louco, mano, que louco. Vocês são parentes, alguma coisa assim, não? Pois é, mano, deve ter separado, tá ouvindo até berço, a voz assim. tem uns trejeitos, eu acho que é por causa do carioquês, né, cara? Pode ser. Ele é carioca, também sou, então acaba aqui. Mas legal, né? Legal ser parecido com o Felipe... Não sei. As pessoas consideram ele bonito. Me fala uma história. Eu tenho uma história com o Felipe Neto. Cara, eu apesar dos apesares, assim, eu não quero caracterizar uma pessoa só pelos seus ideais políticos. Claro. Até porque eu sei que o ser humano ele é composto por muito mais do que isso, né? Você gostar de um candidato ou outro não diz respeito a se você é uma pessoa boa ou ruim, se você quer ajudar os outros ou não. Sei lá, se você gosta de ir pra praia, se você gosta de jogar videogame. Às vezes você tem muito mais coisa em comum com uma pessoa que vota num candidato diferente do que com uma pessoa que vota no mesmo candidato até. Pode crer. E o Felipe Neto, cara, especificamente, mesmo apesar dele ter ideais políticos e econômicos completamente adversos aos meus, ele mudou minha vida. Porque eu olhava os vídeos dele lá atrás. Antes de eu começar a fazer YouTube. Não no sentido de, quero entreter. Mas eu sabia que queria produzir conteúdo, eu comecei a pensar quais vão ser os players que eu mais posso aprender aqui para produzir conteúdo. E aí foi basicamente Felipe Neto e Whindersson Nunes na época. Isso foi lá em 2017. Pode crer. Então, teve uma vez que eu fui para casa de uma amiga minha. E ela mora no condomínio do Felipe Neto, lá no Rio de Janeiro. E aí eu já estava consumindo muito conteúdo dele, estudando os vídeos. E aí ela falou, ele mora aqui. Aí eu falei, não brinca. Porra, vamos lá dar uma olhada. E aí eu fui lá, na frente da casa dele. Fazer a cena do Homem-Aranha, assim. Não só eu. Eu fui um pouco menos cômico nesse sentido, velho. Eu só cheguei lá e, cara, eu fiquei emocionado, mas comecei a chorar, cara dura na frente da casa do Felipe Neto, mano. Que eu vi lá, pô, tinha visto os vídeos que ele fazia. Caralho, você era... Porque é uma puta de uma mansão que o cara mora, sabe? Sim. E aí eu olhei pra aquilo e falei, velho, é isso aqui que é o meu futuro. Vai ser isso aqui, entendeu? Como se fosse, tipo, coisa esperada. Então, independente já aparece com o cara, né? Agora falta... Falta só a mansão. Falta a mansão, exatamente. Mas tá chegando. Sim, você tá indo bem pra caralho, né? E você tá com o primo rico, né? Quando os caras se metem com esse cara, normalmente eles ficam ricos. Total, então. Ele entrou nas Jovens, foi lá em 2020, cara. Ele veio com essa ideia de comprar 20% do canal. Pode crer. Da hora, ele tem esse, ele tá com o dedinho em tudo, né? Posso pedir pra diminuir um pouquinho o ar, cara? Claro, Tá vendo o ventinho aqui? Se quiser desligar, desliga aí, tá? Não tá tão... Acho que vale desligar só um pouquinho aqui, que eu me recupero. Você é magrinho, né? Então... então, pois é, cara. Tecido adiposo tá em falta. É só se tornar um gordinho ter tudo igual eu, que você... É que tá bem na sua cara também o negócio. Tranquilo. Pronto. Aí tá lindo. Não... Tranquilo, agora tranquilo. Já parou de bater aqui, de boaça. Beleza. De boaça. O Felipe Neto é com certeza um cara que fez parte da história da internet, né, tal. Esse negócio da política dele, a única coisa que fico chateado com ele é ele defender censura, tá ligado? Essa parada eu acho que... Eu entendo o lado dele, ele tá muito querendo destruir o Bolsonaro, mas tem certas coisas que a gente não sacrifica, sabe? Mesmo pra derrotar, as coisas que são acima da política. Mas também não vou ficar enchendo o saco do cara, já enchi o saco do cara pra caralho. Cara, é aquilo, assim, a gente tem essa coisa de... Por exemplo, você até falou, a esquerda ou a direita. Assim, existe uma conotação de direita e esquerda que tá tão enraizada na nossa sociedade, mas que às vezes as pessoas nem sabem o que significa. Porque, por exemplo, se você fala de... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se eu te perguntar, cara, legalização da maconha, isso é uma medida mais de esquerda ou direita? Em teoria é de esquerda. Em teoria de esquerda. Tá, beleza. Agora, um governo grande e assistencialista. É de quê? Direita ou esquerda? Teoria de esquerda. Teoria de esquerda, legal. Só que você concorda que a gente está falando de duas vertentes que são completamente diferentes? Uma você está falando sobre viés econômico e outra está falando sobre uma coisa social. Sim. Então você está falando, legalização da maconha, legalização do aborto, são coisas mais sociais do que relacionadas à economia. Sim. Então, olha o seguinte. Quando você vê, lá em 1791, com a criação da Assembleia Legislativa Francesa, quando o conceito de direita e esquerda surgiu, o que aconteceu era que os girondinos eles sentavam na direita e os jacobinos sentavam na esquerda. Então, o que aconteceu? Os girondinos eles queriam a manutenção da monarquia, de um regime absolutista, né? Eles queriam que toda a economia fosse centralizada nesse monarca. Enquanto a galera de esquerda, eles queriam a abertura do mercado. Eles queriam que, na verdade, a economia não ficasse centralizada na monarquia, que não tivessem tantos impostos. Eles queriam a deposição da monarquia até. Uhum.
Se você pega o conceito do que é a esquerda naquela época, dos jacobinos que sentavam do lado esquerdo, é exatamente o conceito de direita que a gente tem hoje no viés econômico. Então, ao longo de 300 anos, você teve uma inversão completa em relação a esses conceitos. Esquerda e direita é algo que está completamente mudando o tempo todo. Então, como existem esses dois vieses, um social e um econômico, para a gente caracterizar todo mundo direita e esquerda é como colocar todo mundo como areia do mesmo saco, mas a verdade é que você pode ser um liberal progressista, o que significa que você é uma pessoa que apoia o livre mercado, mas você é pró-legalização da maconha, legalização do aborto, esse tipo de coisa. Ou você pode ser um liberal conservador, que você quer os antigos costumes, você quer controlar basicamente o que seus filhos aprendem na escola, você não é a favor de liberalização de drogas e liberalização de aborto, por exemplo. Ou você pode ser um interventor, que é progressista, ou seja, uma pessoa que apoia o grande Estado, assim como uma pessoa que apoia medidas sociais mais abertas, como essas. Ou então, um interventor conservador. Então, uma pessoa, por exemplo, que é mais aos moldes de um governo grande, que cuida da sociedade, mas que também preza os antigos costumes, saca? Então, você vê, na verdade, 4 coisas que podem acontecer. Liberal conservador, liberal progressista, interventor conservador, interventor progressista. Ou seja, não é muito direita e esquerda até, mas tem que dizer, sabe, do que a gente está falando de fato. Assim, de verdade, as pessoas são... Cada pessoa é única, né, meu? Uhum. Cada um tem a sua própria visão de mundo, assim. Eu mesmo, eu não me considero de esquerda nem de direita, porque... Coisas que eu sou a favor. Eu sou a favor de legalização das drogas. Mas eu não sou a favor do Estado papai de todo mundo também. Total. Então, seria liberal progressista, então, nesse sentido. Pode ser. É que, tipo, por exemplo, eu não sou tão... É que o progressista ficou meio marcado, eu acho. Ficou marcado com ser uma galera meio woke, assim, sabe? Woke? Você conhece cultura woke? Que eu vou falar de cultura woke. Lá nos Estados Unidos é forte esse negócio de cultura woke. Tá bom. Que é a galera evoluída moralmente, entendeu? São os lacradores aqui, mais ou menos. É a galera que quer... Porque tem muita gente que... Tipo, eu sou vive e deixe viver, entendeu? Não é enchendo o meu saco, você faz o que você quiser da vida, você se chama de como você quiser, se veste de como você quiser, fala as opiniões que você quiser, faz o que você quiser... sexualmente faz como você quiser, aborto faz o que você quiser, droga, faz o que... Eu sou assim, entendeu? Uhum. Mas tem uma galera que ela tem as pautas sociais liberais, mas, tipo, não fale isso, não fale aquilo, não use certo penteado porque é apropriação cultural, tá ligado? Essa galera que é a galera woke lá nos Estados Unidos, a galera que quer cagar umas regras de gente evoluída, assim, digamos assim. Tá, essa galera me preocupa e tá muito associado ao progressismo, né? Entendi. Por isso que eu não me consideraria... Eu não quero me considerar nada, na verdade. Eu não quero ter um rótulo que eu me encaixo. Eu acho que eu sou maior do que os rótulos. Eu acho que todo mundo é maior que os rótulos, tá ligado? E é uma necessidade humana rotular tudo porque fica mais fácil de organizar, administrar os pensamentos e ter um senso de sociedade. Porque você... É muito fácil chegar e falar, você é bolsominion, você é luladrão, porque você coloca todo mundo como areia do mesmo saco, mas, cara, tipo, você nunca sabe do background das pessoas, sabe? Você pensa assim, se você chega pra alguém e você fala que você, só por exemplo, tá, vai votar no Bolsonaro, por exemplo, e essa pessoa vai votar no Lula, o que inevitavelmente vai acontecer se as duas não têm o mínimo de competência emocional para conseguir viver com as adversidades? Elas vão achar que são terroristas, basicamente. E assim como você acharia que a pessoa que vota no Lula é uma pessoa que é a favor da corrupção, por exemplo. Só que você deixa de considerar todo o passado que as pessoas teve, sabe? O ser humano é muito mais complexo e grande do que essas coisas. Até porque você nunca sabe qual nível de importância que alguém dá para alguma medida. Então, por exemplo... Se você é uma pessoa que se preocupa com a imagem que o presidente vai passar em relação ao resto do mundo, de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa que controla a sua fala, de ser uma pessoa que, sabe, tipo, não fica cometendo gafe, de uma pessoa que é a favor... Bonitinho, parece bonitinho, é agradável aos olhos. Se você dá muito valor para isso, você provavelmente vai escolher quem? O Lula. Provavelmente, né? Mas se você é uma pessoa que preza um Estado que é menos interventor, porque você vê que todos os países que seguiram o caminho da servidão, Estados grandes baseados em planejamento central, que acabaram governos tirânicos, todos eles tiveram esse... fim, provavelmente você vai olhar para o Bolsonaro e falar, mano, eu acredito que esse cara ele é infeliz em várias falas, mas ele acaba fazendo muito mais do que ele fala, né? Enquanto o Lula ele acaba falando muito mais do que ele faz, de verdade. Então, o governo do Bolsonaro, se você olhar números especificamente, foi um bom governo do ponto de vista da agenda liberal. Então, foi um governo que diminuiu o tamanho do Estado,
Teve um corte de mais de 40 mil cargos públicos que eram absolutamente ineficientes, reduziu o número de ministérios, reduziu impostos, acabou privatizando mais de um terço das estatais, que antes estavam dando prejuízo, as estatais sobraram, começaram a dar lucro. Foi tudo isso? Foi mais de um terço. Caralho, não sabia desse número. E fora os imóveis da União que foram vendidos também. Foram bastantes? Foram centenas de imóveis, cara. Cara, interessante. Inclusive tem um vídeo lá que a gente fez, eu falo, não vou saber de cabeça especificamente, mas eu peguei todos esses dados no vídeo do que eu fiz do Bolsonaro e do Lula também, caso queira comparar. Mas aqui não é puxar sardinha para nenhum dos lados, até porque eu não me sinto nem particularmente representado pela forma como o Bolsonaro fala, por exemplo. A forma como ele lidou com o Covid, esse tipo de coisa. Não pago pau para político nenhum. Eu acho que poderiam ter muitas opções infinitamente melhores do que qualquer um dos dois. Mas acontece que Breno dá muito mais importância a questões econômicas que inevitavelmente impactam mais a sociedade do que questões como, por exemplo, legalização de drogas ou legalização de aborto. E por isso eu acabo indo por uma agenda que é mais liberal. Né? Não porque eu acho que o Bolsonaro ele é o exemplo de presidente que a gente deveria ter, longe disso, mas para mim faz mais sentido um presidente que ele é infeliz em suas colocações, ele fala muita besteira, coisa que eu sou completamente contra, mas que ele tem uma agenda liberal e ele segue ela, do que um presidente que tem um histórico provado de ter presidido um dos maiores escândalos de corrupção que o nosso país já viu, só que ele fala bonitinho. Cuidado, hein, quando você fala essas coisas hoje em dia, hein? Cuidado. Vai ser censurado aqui. Agora você tem... A Jovem Pan foi literalmente censurada, não pode falar várias coisas lá. Exato. E o Augusto Nunes, ele foi dispensado porque falou que o Lula era bandido, ladrão e o caralho. Foi dispensado. Tá acontecendo uns problemas. Eu espero que não dê problemas pra você. Mas se der, então que ninguém vai me dispensar. O Rumble é totalmente a favor da liberdade de expressão. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.